Bom dia. São as seguintes as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, registradas no Evangelho de João, no verso 3 do capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus queridos, a vida nunca será o que deveria ser para mim e para você, se não consistir na vida que Deus vive em nós. Foi por isso que Jesus disse que veio ao mundo para nos dar uma vida abundante. Se quisermos viver, diz ele, ao invés de sairmos à procura da vida, devemos antes procurar o conhecimento de Deus, porque a vida autêntica está em conhecer a Deus. Se não temos obtido sucesso na vida, é porque não estamos tendo sucesso em conhecer a Deus. O que precisamos não é procurar vida, mas procurar aquele que pode nos dar a vida. Porque a vida jamais será como deveria ser sem o conhecimento de Deus. Muitas pessoas ainda não aprenderam a viver. Pensam que a vida abundante se limita às coisas que nós já mencionamos na manhã de ontem. Dinheiro, posses, diplomas, prestígio, fama, poder e coisas do tipo. Não sabem ou não admitem ou esquecem-se de que a verdadeira vida vem de conhecer a Deus. Por isso, o estudo das Escrituras Sagradas é tão importante. No verso 17 deste mesmo capítulo 17 do Evangelho de João, na oração a Deus o Pai, Jesus fez o seguinte pedido, abro aspas, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, fecho aspas. Meus queridos, se atentarmos bem para o que nos diz as Escrituras Sagradas, veremos que o conhecimento de Deus acaba por revelar quem realmente nós somos. Quando Deus se revela pessoalmente a alguém, isto produz, a princípio, o mesmo problema que o profeta Isaías e o apóstolo Pedro, por exemplo, enfrentaram quando Deus revelou-se a eles. Ficou patente quem eles realmente eram. Quando Deus se revelou ao profeta Isaías, fez com que aquele homem caísse com o rosto em terra, exclamando, abro aspas, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Fecho aspas. Quando Deus se revelou a Pedro, por intermédio da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, fez com que aquele homem também caísse com o rosto em terra, dizendo, abro aspas novamente, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Fecho aspas. Então, se quisermos de fato conhecer a Deus, Ele nos revelará toda a verdade, e parte dela não nos será agradável, porque Ele diz a verdade a respeito de quem nós somos, pois Ele sabe quem nós somos. O que está registrado no verso 25 do capítulo 2 do Evangelho de João, a respeito de Jesus, é muito revelador, pois assim lemos naquele trecho. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Portanto, quem você é, de onde veio, por que está aqui e para onde vai, tudo vem do conhecimento de Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais evidente fica a nossa limitação, as nossas fraquezas, as nossas inadequações, as nossas deformidades. E as roupas que nós utilizamos por cima daquela que demonstram o nosso estado real, aquelas com as quais nos cobrimos para que os outros não nos vejam como de fato nós somos, acabam sendo tiradas. Geralmente, nós nos vemos como boas pessoas, bons pais,
bons profissionais, bons cidadãos, bons filhos de Deus, de certa forma, até melhores do que os outros. Mas quando nos aproximamos de Deus, fica revelado quais são as nossas verdadeiras vestes. E nos damos conta de que elas não são nada nobres. O apóstolo Paulo, muito consciente da sua situação pessoal, afirmou na sua primeira carta a Timóteo, no verso 16, no capítulo 1. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus queridos, nada beneficiará mais a nossa vida pessoal do que o conhecimento de Deus. O profeta Daniel, no livro que toma o seu nome, no verso 32 do capítulo 11, disse o seguinte, abro aspas uma última vez, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Fecho aspas. Daniel foi constantemente oprimido, agredido, mas em outras palavras, ele disse, o povo que conhece a Deus, mesmo diante de uma situação difícil, saberá dar os passos certos ao confrontar-se com as questões da vida. As pessoas que conhecem a Deus tornam-se fortes, adquirem confiança e capacidade para fazer as coisas certas. O conhecimento de Deus produz este tipo de confiança. Muitas pessoas são fracas espiritualmente e moralmente porque não conhecem a Deus e não sabem o que é certo. Por exemplo, há homens e mulheres que são fracos espiritualmente e moralmente porque não têm coragem divina para crer que Deus pode fazer mais para transformar a sua vida a fim de abençoar o seu cônjuge e filhos e por isso mostram-se fracos e sem confiança para dirigir a família. Há também homens e mulheres que são fracos espiritual e moralmente falando porque não conseguem dominar os seus impulsos em meio aos apelos que lhes são feitos pelas delícias do mundo à sua volta. Não encontram coragem divina para fugir estrategicamente do pecado e não dar lugar às paixões pessoais que comprometem a saúde dos relacionamentos que lhes são mais significativos. Pense a respeito de todas essas coisas. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, de fato, nós só podemos concluir de que nada na vida dará sentido real a ela, nem posses, nem bens, nem fama, nem diplomas, nem poder, nada dessa natureza, nada de fato vai dar sentido, a não ser que nós conheçamos de fato ao Senhor. Conhecemos a Ti na intimidade. E é claro, Senhor Deus, que ao nos aproximarmos do Senhor, ficará revelado também quem nós somos. E veremos que nós não somos essas pessoas tão boas quanto nós achamos que somos, que temos deformidades do caráter, que precisamos ser tratados e tratados pelo Senhor, porque o Senhor nos dará a conhecer quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. O Senhor nos dará o sentido real, o significado real da vida. Então, Senhor Deus, nos ajude a nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, para que aquilo que realmente importa seja aquilo que ocupe a nossa mente e o nosso coração. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê fortaleza espiritual e moral, na medida em que nos aproximamos de Ti, dando-nos confiança para vivermos de maneira correta e para fazermos o que é bom e reto perante os Teus olhos, porque conhecendo a Ti, na intimidade, não existe outra coisa a ser feita a não ser refletirmos na nossa própria vida as Tuas virtudes. E elas passam por uma vida moral ilibada, uma vida espiritual firme, essas coisas que, de fato,
nos filiam ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, enquanto vivemos aqui e tem misericórdia das nossas limitações. É a oração que eu faço a Ti, juntamente com meus irmãos e amigos, no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada sexta-feira. Fique com Deus.